Jesus sabe tudo o que há no homem. Jesus conhece o homem por dentro. Não há necessidade de dizer para Jesus: fulano é assim, assim e assim. Não há necessidade. Jesus conhece os passos. Jesus conhece os lugares que frequenta. Jesus conhece a casa. Jesus conhece a família. Jesus sabe do que precisa. Jesus sabe os pensamentos do homem. Jesus sabe os pensamentos do homem. Eu estou meditando em João, capítulo de número 2. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, fazendo um vídeo, ministrando, trazendo a palavra. Nosso objetivo aqui é somente falar da Bíblia, texto sagrado da Bíblia. Se você é um apreciador da Bíblia, me acompanha pelas redes sociais. Eu sou João Guimarães. Também se inscreve neste canal se você ainda não é inscrito. Olha, você pode deixar o seu comentário, você pode deixar o seu like, você pode adicionar os sinos também para que você é notificado das palavras no momento que foi gravado, que foi postado os vídeos. Sempre você vai encontrar vídeo aqui falando da Bíblia. Nós não temos outro assunto, somente da Bíblia. Se você é apreciador da Bíblia, você encontrou um canal abençoado. O nosso função aqui é evangelização. Nós somos do Brasil e temos obra missionária em outros países, uma missão transcultural. Nós estamos em 12 países fazendo a obra do Senhor, com pessoas físicas ali trabalhando. Então, sempre que terminamos aqui a programação, eu faço uma oração poderosa para a pessoa. E durante esta oração aparece no tablet seu aí, no visor do seu tablet, ou no seu smartphone, ou no sua TV, onde você está me assistindo, aí um Pix. Esse Pix é da obra missionária. Você está ajudando a evangelização no mundo. Então, esta programação é voltada para este fim e que Deus continue abençoando. Nós queremos levar a palavra de Deus para onde ela puder chegar. E eu conto com a sua cooperação. Se você curtir, se você comentar, você já está promovendo este vídeo. E se você puder contribuir também, é sempre bem-vindo e o nome do Senhor continuará sendo glorificado, porque Ele é fiel e é o Deus que não fica devendo nada a ninguém, é o Deus que restitui, um Deus que recompensa, um Deus que manda a porção dobrada. João capítulo 2 inicia falando sobre o casamento do Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, muito conhecido de todos. Depois Jesus desce com Maria e os seus discípulos para Cafarnaum. Por ali ele fica um tempo, em Cafarnaum, até a época da festa da Páscoa. Depois ele sobe a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele depara com algo estranho para ele. O que estava acontecendo ali? As pessoas estavam vendendo animais no templo, no pátio do templo. Outros estavam fazendo troca de dinheiro, câmbio, no templo. O texto sagrado está tudo aqui no capítulo de número 2 de João. Diz que Jesus faz um chicote de corda e começa a expulsar tanto as pessoas como os animais. E começa a expulsar, expulsar. E aí alguém procura ele e diz assim, enquanto ele estava expulsando as pessoas, eles queriam entender que, com qual autoridade ele poderia fazer tudo aquilo. O verso 18 de João 2, então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? O verso 18 de João 2.
Jesus responde no verso 19. Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus está dizendo: destruam, vocês destroem este templo e eu o levantarei. Este templo, de qual Jesus está dizendo, e os judeus, quando ouviram isto, entenderam que era aquele templo no qual Jesus estava ali, zelando por ele. No verso 20, os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava, o templo do qual ele falava, era o seu corpo. Verso 21. Estava falando do seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Interessante que somente depois, o texto de João aqui ele está trazendo aqui um verso desse 22, somente depois, então, que Jesus ressuscitou, que eles creram. Isto é justamente o que Jesus sempre ele defende ou ele bate contra. É aquele querer ver para crer. Ele teve uma discussão com Tomé sobre isto, de querer ver para crer. Olha como que está escrito. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos dele, lembraram-se do que ele tinha dito, e então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Ou seja, eles não creram antes da ressurreição. Eles só creram depois da ressurreição. Antes da ressurreição, eles estavam crendo naquilo que eles viam. Mas Jesus está buscando um povo que crê pela fé. Não há necessidade de ver. Tem que crer. É como eu e você crer na palavra. Nós não temos nada. Nós só temos a palavra. E através da palavra é que nós cremos que Jesus é, e que Jesus faz, e que Jesus pode. E segue o texto dizendo, no verso 23, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos, observa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Esses creram porque estava vendo. Os discípulos creram porque estavam juntos. Depois que ele morreu, os discípulos deixaram de crer. Aí só creram depois que ele ressuscitou. Este é o mal de alguém que crê só por causa de fatores, por causa de acontecimento, de visão. Aí ele crê. Tem pessoas que foi curado e creu. Posteriormente teve um outro problema de saúde e não foi curado. E já começa a dizer coisas indevidas. Porque não recebeu o milagre pela segunda vez. Então ele está crente é nos milagres. Ele está crendo ali, é nos sinais. E o Senhor está dizendo, crê em mim, que sou caminho, que sou porta, que sou a vida, que sou ressurreição, que sou a salvação. Crê em mim. Observa que a salvação virá depois. A gente tem que crer primeiro. É diferente das outras coisas aqui da terra. Nós não somos salvos primeiro para depois crer em Deus, em Jesus. Nós cremos primeiro para ser salvo. E aqueles que crêem nos milagres e nos sinais estão antecipando, estão invertendo os valores. E aqui, outra vez, olha que Jesus trata esse assunto. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava neles, pois conhecia todos. Jesus é conhecedor do homem.
por dentro e por fora. A mente do homem. Jesus não... Eles creram através do milagre, mas Jesus não confiava neles, pois conhecia todos. O verso 25, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Não tinha necessidade, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele conhece o homem. Não precisa apresentar o homem. Não precisa trazer uma lista de quem é o homem. Para Jesus, não. Porque ele conhece o homem. Pois ele bem sabia o que havia no homem. Está falando o que havia no coração do homem. Essa crença, porque viu o milagre, não é a crença que ele está buscando. Se assim acabou o milagre, acabou a crença. Não. É crer com o milagre, sem milagre, continua crendo. É isso do que Jesus está requerendo aqui. Então Jesus não confiava na crença deles, porque ele sabia o que tinha no coração do homem. Então, antes de você abrir a tua boca, Jesus já sabe do que você precisa. Você pode mentir para um ou para outro, dizer alguma coisa que você está acreditando e que você confia, mas para Jesus não adianta. Jesus sabe o que tem no coração do ser humano. Jesus sabe o que tem no coração do ser humano. Por isso que, às vezes, está guardando alguma coisa e até pedindo alguma coisa, até fazendo votos de alguma coisa. Jesus sabe que não vai cumprir, porque Jesus conhece o coração e às vezes clama, pede e não recebe. Você precisa crer antes de receber, antes de ver, antes de notar, antes de tocar. Jesus está procurando homens e mulheres que crê primeiro. E não adianta enganar ele, porque ele sabe o que está no coração. Crê primeiro e a vitória chegará. Crê primeiro e a vitória chegará. Jesus sabe se creu de fato ou se está só desejoso por algo e fazendo promessas e fazendo votos e dizendo que crê. Se for verdade, a bênção chega. Mas se for só porque está querendo a bênção vai ficar parada, não chegará. Porque eu estou lendo um texto para você. Jesus conhece o que está no coração do homem. Pensa nesta palavra. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pelo teu poder, pela tua graça. Quero te louvar, meu Deus, pela minha existência, pela tua salvação. Meu Deus, eu quero te dar graça, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Vem o teu nome sobre nós, meu Deus. Vem da força, vem da graça. Alegra meu coração, renova a minha vida, meu Pai. Enche-nos da tua presença. Vem, Senhor, derramar sobre nós a tua unção e a tua graça. Visita cada um que se deparar com este vídeo, meu Pai. Senhor, que a tua bênção possa alcançar a casa, a família, o casamento. Meu Deus, as finanças, em todas as áreas. Ser o teu nome glorificado, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus.